Olá, galerinha do 7º ano, alunos que não estão assistindo às aulas presenciais. Então, hoje a gente começa as nossas avaliações e como no horário nós hoje teríamos 3 aulas, sequentes, então começamos com a avaliação de geografia. Então, eu estou aqui para auxiliá-los, para entender a prova, certo? Eu não vou ajudar vocês a fazer, eu vou somente orientar, em relação às questões, em relação às alternativas. Ok? Então, vamos lá, a nossa avaliação de geografia. Essa é a nossa avaliação, é a que vocês vão receber também aí na casa de vocês, na pastinha que os pais irão vir buscar na escola, certo? Então, nós temos aí 9 questões e eu vou explicar cada uma delas. Então, na número 1, diz assim: analise as afirmações referentes ao espaço agrário, ou seja, a zona rural, o espaço do sítio, da fazenda, das chacras, no território brasileiro. Então, só tem uma alternativa que está errada. É para você marcar a alternativa errada, tá? Então, nós temos aí, letras A, B, C e D, que são as respostas. E dentre essas alternativas, você vai ler com bastante atenção e só tem uma alternativa incorreta dentre essas 5 alternativas, tá bom? Depois, a número 2 tem um gráfico, Esse gráfico fala sobre a taxa de urbanização brasileira, ou seja, as pessoas que moravam na cidade e depois foram morar no sítio, ou pessoas que moravam no sítio e foram morar na cidade. A gente sabe que depois da Revolução Industrial, então houve um processo de urbanização, que foi chamado de êxodo rural, que foi a saída das pessoas do campo para morar na cidade. Então, atrás de moradia, atrás de emprego, de melhorar a vida, de levar os filhos para a escola. Então, essa taxa de pessoas que moravam no campo para morar na cidade aumentou muito, a partir dos anos de 1940, e até os dias que a gente tem hoje, certo? Aí nós temos o gráfico, onde o azul marca a população urbana, o vermelho marca a população rural, certo? E aí vocês vão analisar o gráfico e vão marcar aí, a única alternativa verdadeira que é relacionada à leitura deste gráfico, certo? Então, vocês vão ter que interpretar este gráfico. Temos 5 opções e você vai marcar uma opção verdadeira. Depois, na número 3, a pergunta fala sobre a pecuária, A pecuária que é a criação de animais. Então, existe a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. A gente sabe que o processo extensivo é aquele onde o animal é criado solto, no capim, no pasto, com sal normal para gado, sabe? Sem utilização de muita tecnologia. Esse gado ele vai engordar naturalmente, sem pressa, até porque o objetivo do dono dele não é a venda, e que sim a criação. Já na pecuária intensiva, não. A pecuária intensiva, o gado é criado preso, com ração para que esse gado possa engordar mais rápido, num ambiente menor para que ele caminhe menos e engorde mais rápido, certo? Então essa aí é a pecuária intensiva, certo? Aí a pergunta diz assim: cada sistema tem características diferentes que os distinguem. Sobre as características encontradas nos sistemas de criação do gado no Brasil, é errado afirmar que. Então, é a resposta incorreta aqui para vocês marcarem, e não a resposta correta. Aquilo que está errado, tá? Então, temos 5 opções, você vai ler as respostas e marcar uma das opções. Na número 4, nós temos uma imagem, de um tipo de plantação, certo? Onde o tipo do relevo, é um relevo que usa, então, um pouco mais elevado, e para que não se perca a proteína da terra, o adubo da terra, se usa uma técnica. E aí está perguntando qual é o nome, dessa técnica, dessa prática de plantio que foi utilizado neste desenho. Tá bem fácil, tá? Então, você vai marcar somente a alternativa correta. Uma das 5 opções está correta, tá? Você vai marcar somente a alternativa correta.
Nós sabemos que o nosso país, ele é basicamente formado por setor primário, ou seja, produção de matéria-prima. Nós temos uma riqueza natural muito grande dentro do nosso território. Sendo assim, o Brasil ocupa uma posição de destaque em produção e exportação de vários produtos agropecuários, tanto de agricultura quanto da criação de animais. A esse respeito, nós temos uma resposta correta. Qual é a resposta correta quando nós falamos em agricultura e pecuária no Brasil, dentro das 5 alternativas? Na 6, nós também no Brasil temos aí o trabalho rural, né, o trabalho no campo, que ele pode ser realizado aí de várias formas, né, por vários tipos de acordos. Nós temos as pessoas que trabalham assalariados permanentes, né, que são aquelas pessoas que têm carteira assinada, que têm uma legalidade, né, juntamente com o seu patrão. Temos os assalariados temporários, que são aquelas pessoas que trabalham por um determinado tempo, por exemplo, na colheita, né? E aí eles ficam ali por 6 meses, 5 meses, depois eles voltam para o seu local de origem. Temos os arrendatários, que são as pessoas que não têm terra, mas que pagam para usar a terra de uma outra pessoa, eles arrendam essa terra. Temos os parceiros, que são aqueles que um cede a terra, o outro entra com maquinário, os dois fazem um acordo, como se fossem sócios. E temos os posseiros, que são aquelas pessoas que tomam posse de terras que não pertencem a elas, certo? Então, assim, vocês vão relacionar aqui do lado cada opção com a sua resposta correta. E aqui embaixo, vocês vão assinalar a relação que vocês fizeram aqui em cima. Então, tem que estar respondido dentro do parênteses e tem que estar respondido a correlação aqui embaixo, certo? Se tiver respondido só em cima ou só embaixo, a pergunta vale somente meio ponto. Tem que estar respondido nos 2 locais. Aí nós vamos falar sobre os transgênicos, né? Esse assunto é tão assim interessante, porque a gente sabe que depois que aconteceu aí essa revolução toda na indústria, né? Essa revolução tecnológica, então o mundo e também o nosso país passou a ver a produção dos transgênicos com outros olhos. O que são os transgênicos? São sementes em produtos que são elaborados dentro de laboratórios, certo? São produzidos em laboratórios, né? E esses transgênicos, eles se tratam tanto, vai desde ração para animais até alimentos que nós consumimos nas nossas casas, sementes para plantio e todo tipo de produto, certo? Então, esses transgênicos, eles são muito importantes hoje para o desenvolvimento também industrial do nosso país, certo? Quando a gente fala sobre os transgênicos, a gente tem pessoas que apoiam, pessoas que não apoiam. Temos pontos positivos e pontos negativos. Então, é sobre esses pontos positivos e negativos que são essa resposta aqui. Então, vocês vão falar para mim pelo menos 2 pontos positivos sobre o uso dos transgênicos e 2 pontos negativos sobre o uso dos transgênicos, né? Então, vocês podem aí utilizar material de apoio, que são as apostilas, vocês podem utilizar, né, a internet, tá, para pesquisar. Então, vocês vão colocar 2 pontos positivos pelo uso do transgênico e 2 pontos negativos, certo? A 8, com o crescimento da atividade industrial, podemos verificar certa reorganização nas cidades brasileiras. Em que aspectos vemos essa reorganização? Justifique sua resposta. Então, claro, né, se houve um crescimento industrial, houve também um crescimento populacional. Então, aumentou o número de pessoas morando nas cidades. Se aumentou o número de pessoas morando na cidade, nós vamos ter que oferecer mais empregos, nós vamos ter que oferecer mais infraestrutura, né, para que as pessoas possam viver adequadamente dentro desse espaço urbano. Então, se eu saio do campo para morar na cidade, eu preciso chegar na cidade e arrumar um emprego. Eu preciso chegar na cidade e ter escola para os meus filhos. Eu preciso chegar na cidade e conseguir viver adequadamente. Então, a cidade vai ter que se reestruturar para poder atender a necessidade dessa população.
Então, o aumento das pessoas, do índice populacional, o aumento do comércio e também depois vem, junto com tudo isso, o aumento das casas, o aumento do lixo, da poluição. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado de uma forma a ser reorganizado para que nem o meio ambiente não saia destruído e nem as pessoas não saiam, né, de maneira errada, certo? Então, todos devem ser atendidos de forma correta para que possam viver com saúde, né, e qualidade de vida. E na 9, vocês vão produzir um texto de 10 linhas falando sobre a importância do setor primário, que atende, setor primário sobre matéria-prima, setor secundário, que seria indústrias, fábricas, que é o setor que transforma a matéria-prima em produto, e o setor terciário, que é o comércio, né, e as prestações de serviço. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre a importância desses 3 setores para a economia do nosso país, tá? Então, essa é a nossa provinha de geografia. Vocês podem, vou tornar a afirmar que vocês podem usar tanto o material de apoio, que são as apostilas, quanto a internet para ajudar a responder, tá? Desejo que vocês façam uma boa prova, né? Que vocês consigam uma boa nota. Um grande abraço, então, da professora Milka. Tchau, tchau.